Olá, pessoas! Continua então o mundo maravilhoso das lentes esféricas. Na aula passada a gente estava falando sobre a classificação e o comportamento das lentes, daí agora o que a gente vai fazer? Olha só. Lá nos espelhos, o que a gente fez? A gente viu o que era o espelho côncavo, o que era o convexo, depois a gente aprendeu a desenhar raios de luz batendo nesses espelhos, e daí a gente usou isso para desenhar as imagens. Aqui é a mesma coisa. A gente já viu os tipos de lente, convergente e divergente. Agora o que a gente tem que aprender a fazer? Aprender a desenhar raios de luz atravessando essas lentes para depois ver a estrela da festa, que é como que fica a imagem de um objeto quando tu olha para ele através de uma lente. Então o que a gente tem que ver agora é aprender a desenhar raios de luz atravessando as lentes. Isso é o que a gente chama, de novo, de raios notáveis. Lembra que são os raios de luz dignos de nota, são raios de luz famosos. Então, resumindo, a gente vai ver regrinhas para desenhar raios de luz atravessando uma lente. Vamos fazer o seguinte, ó, para comparar, vamos pegar aqui uma lente convergente, que eu vou representar daquele jeito simplificado. Ó. Lembra que esse formato aqui dá a ideia de uma coisa mais ou menos assim, né? Então, isso é uma lente convergente, quando tu tem uma lente de vidro no ar, que é a situação mais comum. E aqui do lado, para comparar, eu já vou fazer a nossa amiga lente divergente. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, quais os nomes das partes dessas lentes? Então aqui é a lente convergente, aqui é a lente divergente. Quais as partes íntimas dessas lentes? Olha só. Eu gosto de desenhar uma linha aqui para usar como guia. Isso é o que a gente chama de eixo focal, ou eixo principal da lente. Aqui também, ó, é uma linha bem no meio da lente. A gente chama isso de eixo principal, ou eixo focal. O que mais que tem nessas lentes? Toda lente tem um ponto chamado de foco. E a lente tem foco dos dois lados, tá? Talvez o meu desenho não deixe isso claro, mas é a mesma distância dos dois lados. Se até aqui tu tem 5 centímetros, até aqui também é 5 centímetros. Então, de cada lado da lente, dos dois lados, existe um foco. Aqui é o foco, aqui é o foco. Não ficou bem a mesma distância, eu até tentar fazer... aqui, ó, foco e foco. O que mais? Um ponto que vai ser importante vai ser marcar aqui o dobro do foco, 2F. Vou marcar aqui também, ó, 2F, o dobro do foco. Lá em espelhos, o dobro do foco era o centro de curvatura do espelho. Aqui nas lentes, o dobro do foco a gente não chama de centro, tá? A gente chama isso simplesmente de 2F, dobro do foco. Às vezes, isso poderia aparecer com o nome de ponto antiprincipal. É o dobro do foco. Então, eu prefiro chamar de 2F, que eu acho mais claro. Mas se tu quiser chamar de ponto antiprincipal, é a mesma coisa. Então, eu vou marcar aqui também, ó, o dobro do foco, o dobro do foco. E esse ponto bem aqui no meio da lente, a gente chama de centro óptico da lente. Isso é literalmente o centro da lente, é bem no meio da lente. O centro óptico. No caso dessa lente, estaria bem aqui. Então essas são as partes de uma lente. Ela tem um eixo, um foco e um dobro do foco. A mesma coisa dos dois lados. E daí agora eu quero aprender a desenhar raios de luz atravessando essas lentes. As regrinhas, gente, vão ser as mesmas que dos espelhos. Deixa eu até copiar essa imagem aqui para eu reciclar o desenho. Deixa eu apagar aqui algumas informações que estão sobrando. Os nomezinhos eu já falei. Isso aqui eu posso apagar essa informação aqui também. Tá, primeira regrinha para desenhar raios de luz atravessando as lentes. Gente, é a mesma regra dos espelhos. Lembra que no espelho tinha aquela ideia de quando um raio vem paralelo ao eixo, ele bate no espelho e sai pelo foco? Nas lentes é a mesma coisa, só que tem um detalhe. No espelho a luz bate e volta. Na lente a luz bate e atravessa. Então, se tu pegar, por exemplo, uma lente convergente aqui, ó, um raio de luz que chega na lente desse jeito, paralelo ao eixo, ele vai atravessar a lente. E depois de ir lá para o outro lado, ele faz o quê? Ele sai pelo foco. Mesma coisa se o raio de luz tivesse vindo aqui por baixo, tá? Não muda nada. Um raio que chega na lente paralelo ao eixo, depois de passar pela lente, vai sair pelo foco. Na lente divergente, então na lente convergente, o raio paralelo sai direto em cima do foco. Na lente divergente é um pouquinho diferente,
Porque na lente divergente, ó, um raio de luz que chega assim na lente, ele não vai ir direto pro foco, tá? Porque a lente divergente, ela não aproxima os raios de luz. Lembra que a lente divergente, ela abre os raios de luz? Então, esse raio de luz, ele tem que se afastar. Depois que ele atravessa a lente, ele se afasta do eixo principal, mas como se viesse do foco. Mesma coisa se o raio de luz estiver aqui embaixo. Ó. Um raio que vem paralelo, atravessa a lente e sai como se viesse do foco. Então, na lente convergente, raios que chegam na lente paralela ao eixo atravessam a lente e saem por cima do foco. Na lente divergente, eles saem como se viessem do foco, mas o importante é, sempre associa paralelo com o foco. Um raio de luz paralelo ao eixo vai sair ou em cima do foco ou como se viesse do foco do outro lado. Depende do tipo de lente que tu está falando. Uma coisa que eu queria reforçar é que tu sempre pode usar essa regrinha ao contrário. Isso é a reversibilidade dos raios de luz. Como assim? Se tu pegar aqui, vamos pegar esse desenho de novo aqui na cara dura. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Tá. Se eu copiar esse desenho aqui embaixo de novo. Por que eu estou falando que tu pode usar essa regrinha ao contrário? Assim como um raio que vem paralelo sai pelo foco, um raio que chega na lente passando pelo foco, depois de atravessar a lente, sai paralelo ao eixo. Então, tu pode usar a regrinha ao contrário. Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Aqui na lente divergente, ó, um raio de luz que vem como se fosse para o foco, depois de atravessar a lente, sai paralelo ao eixo. Nota que a lente divergente é a lente do como se. Um raio que vem paralelo sai como se viesse do foco. Ou um raio que vem como se fosse para o foco, vai sair paralelo. Mas, resumindo, associem paralelo com... Opa, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Com foco. Essa é a regrinha mais difícil. Tem uma outra regrinha para desenhar raios de luz nas lentes que é mais fácil ainda, que é o seguinte: quando um raio de luz chega em cima da lente, passando em cima do centro óptico, esse raio de luz segue reto. Como assim? De novo, deixa eu pegar o desenho lá de cima para dar uma reciclada aqui e economizar um tempinho. Se tu pegar uma lente e um raio de luz chega na lente, passando bem direitinho em cima do centro óptico, por exemplo, aqui, ó, esse raio de luz segue reto. Então nota que a lente, ela não desvia todos os raios que passam por ela. Um raio de luz, não importa de onde é que o raio vem, um raio de luz que chega na lente bem direitinho em cima do centro óptico da lente, ó, bem direitinho no centro da lente, ele segue reto, sem ser desviado. Tá? Segunda regrinha para desenhar raios de luz na lente. Com essas duas regrinhas, tu já consegue fazer 99% das coisas que a gente vai precisar. Se tu quiser mais uma regrinha, tem uma outra meio feia. É meio inútil, tá, gente? Essas duas primeiras são as mais importantes. Mas se tu quiser uma terceira regrinha para desenhar raios de luz atravessando as lentes, terceira regrinha, existe uma regrinha para o ponto antiprincipal, que é o 2F. Nota que tem uma regrinha para cada ponto, né? Tem uma regrinha para o foco, uma regrinha para o centro, tem uma regrinha para o 2F. Essa regrinha do 2F ela é meio inútil, tá? É bem raro de ver isso em prova e a gente não vai usar ela para muita coisa. Mas um raio de luz que chega na lente passando por cima do 2F sai também por cima do 2F. Como assim, ó? Aqui está o 2F de um lado. Podia ter feito o desenho de novo. Aqui está o foco, aqui está o dobro do foco. Um raio de luz que chega na lente passando por cima do 2F. Isso aqui. Depois de atravessar a lente, sai por cima do 2F do outro lado. Uma coisa mais ou menos assim. Pá! Essa regrinha não vai ser muito útil, tá? Para nós aqui agora, mas
Se tu quiser, né, fica aqui a informação. Mesma coisa se o raio de luz vier por baixo. Ó, um raio de luz que chega na lente bem direitinho, passando por cima do 2F. Depois, já vou fazer mais inclinado aqui. Atravessa a lente e sai por cima do 2F do outro lado. Tá? Super emocionante. Então aqui a gente tem as principais regrinhas para desenhar raios de luz atravessando as lentes, tá? Como eu estava falando, essas duas são as mais importantes. Então numa lente convergente, ó, de novo, vou repetir, um raio que vem paralelo sai pelo foco, ou um raio que vem pelo foco sai paralelo. Se for divergente, é o contrário, ó, um raio que vem paralelo sai como se viesse do foco, ou se vem como se fosse para o foco, sai paralelo. Além disso, um raio de luz que bate no centro da lente segue reto, tanto faz se é por cima ou por baixo, bateu no centro da lente, esse raio de luz segue reto. Tá, e o que a gente tem essa regrinha aqui que é meio, só falei que ela existe, não se apeguem muito a ela. O que a gente vai fazer com essas regrinhas? A ideia, gente, é usar essas regras para desenhar como é que ficam as imagens. Vou pegar uma lente, colocar um objeto na frente e eu quero saber como é que vai ficar a imagem desse objeto. Vamos começar, por exemplo, falando das imagens numa lente divergente. Divergente. Por exemplo, imaginem que eu pego uma lente aqui, uma lente de bordas grossas, vou usar a representação desenhada mesmo, pá! E daí nessa lente de bordas grossas, vamos marcar aqui os pontos, as partes íntimas dessa lente. A gente tem uma linha aqui, que é o nosso eixo de referência, eixo principal, eixo focal, sei lá eu como é que tu quer chamar, eixo focal. E daí vamos marcar aqui os pontos dessa lente. Foco, foco, a dobro do foco, não vou nem precisar. Esse aqui mais ou menos, aqui estaria o centro óptico da lente. E daí eu vou pôr um objeto na frente dessa lente. O objeto eu vou representar por uma flechinha, só porque é fácil de ver se esse objeto está de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Como é que a gente acha onde é que está a imagem? Mesma coisa que a gente fez nos espelhos. O que tu vai fazer aqui? Ó? Tu vai pegar a ponta do objeto e tu vai desenhar raios de luz saindo da ponta do objeto e atravessando a lente. Como? Usando as regrinhas que a gente viu. Por exemplo, um raio que vem paralelo ao eixo, depois de atravessar a lente, sai como se viesse do foco. Isso aqui. Outra regrinha, mais delícia ainda, mais fácil. Um raio de luz que atravessa o centro óptico da lente segue reto. Então, peguei a ponta do objeto e desenhei raios de luz passando pela lente. Tu poderia fazer infinitos raios. 2 vão ser o bastante. Agora imagina aqui o olho de uma pessoa olhando para esse objeto através da lente. Os raios de luz que vão chegar no olho da pessoa são os raios de luz que atravessaram a lente. Parênteses, gente. Reparem que a lente tem que estar entre o olho e o objeto. Tu vai olhar para o objeto através da lente. Sim, gente. A lente fica entre... Se eu estou olhando para minha mão, a lente tem que estar entre o olho e a minha mão. Não adianta eu pôr o meu óculos aqui, né, gente? Então, pelo amor de Deus, né? A lente tem que ficar entre o observador e o que tu está analisando. Tu não vai usar o óculos atrás da pessoa, tu não vai usar o óculos atrás do objeto. O óculos, a lente, tem que estar entre o olho e o objeto. O que acontece? Quais os raios de luz que atravessaram a lente? Esse e esse. Esses raios de luz que atravessaram a lente, lembra que o cérebro enxerga as coisas em linha reta? A impressão que tu tem, ó, é que esses raios de luz estão vindo daqui. Então, qual que é a lógica? Tu começou na ponta do objeto. Daí tu desenha 2 raios de luz atravessando pela lente. Daí tu vai olhar os raios que atravessaram a lente. Esse e esse. E tu tem que ver onde é que eles se cruzam. Onde é que esses raios de luz se cruzam, ó? Esse raio que atravessou a lente, prolonga ele. E esse, eles se cruzam aqui. Tu começou na ponta do objeto. O lugar que eles se cruzam é onde está a ponta da imagem.
Então, a base da imagem vai estar aqui em cima do eixo principal também. E a ponta da imagem é onde os raios de luz se cruzam. Então, desenha 2 raios de luz saindo da ponta do objeto, vê onde é que eles se cruzam. O lugar que os raios se cruzam, onde está a ponta da imagem. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou tentando te mostrar é que quando tu olhasse para esse objeto através dessa lente, o que tu vai ver não é a flechinha preta. O que tu vai ver é isso aqui. Quais as características dessa imagem? Então, como é que é a imagem do objeto que eu estou enxergando? Características. Primeiro, essa imagem ela é menor que o objeto, no sentido de que está menor em tamanho, né? Ela é encolhida. Ela é direita ou direta, tanto faz. Direita quer dizer que ela está de cabeça para cima. Se ela tivesse de cabeça para baixo, a gente chamaria de invertida. E além disso, olha só, quem é que se cruzou aqui? Foi os raios de luz ou foi o prolongamento dos raios de luz? Esse raio de luz, ele não está realmente passando por aqui, tu só tem a impressão que ele passa por aqui. Quando é o prolongamento dos raios que se cruza, isso é o que a gente chama de uma imagem virtual. Se os raios de luz realmente se cruzassem, isso vai acontecer na outra lente, daí seria uma imagem real. Lembra que a imagem direita, quando tem um único espelho ou lente, a imagem direita vai ser sempre virtual e a imagem invertida vai ser sempre real. O que isso quer dizer? Tá de cabeça para cima? Pá! É uma imagem direita. Ela é virtual. Ah, viu que tá de cabeça para baixo? Invertida? Pá! Isso seria uma imagem real. Então, só vendo se tá de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, pá! Se a imagem é direita ou invertida, tu já vai saber se é uma imagem virtual ou real. Então, tá de cabeça para cima, imagem direita, ela também é virtual. Se tiver de cabeça para baixo, invertida, ela também é uma imagem real. Mesma coisa dos espelhos. Então, resumindo, quando tu olha para um objeto através de uma lente divergente, ele fica encolhido e de cabeça para cima. Isso, para quem lembra de espelhos, é igual ao espelho convexo. A imagem feita pela lente divergente é que nem a imagem do espelho convexo. Esse tipo de lente, já adianto para vocês, é o tipo de lente que é usado para corrigir miopia. Então, se tu é míope, tu tem uma lente divergente. Lembra que o míope não vai no zoológico porque a lente é divergente, não de ver animal. Não? Tá. Mas olha só. Eu, por exemplo, tenho miopia. Isso quer dizer que a lente que está na minha cara é uma lente divergente. Nota que essa lente, eu acho que vocês conseguem ver por aqui, ó. Quando eu coloco a minha cara através da... Ficou engraçado até. Tá vendo que ela encolhe um pouquinho a minha cara? Então, quando tu olha a imagem através de uma lente divergente... olha que engraçado. E ela encolhe e deixa de cabeça para cima. Essa imagem, esse tipo de lente, além de ser usado para corrigir miopia, é o tipo de lente que a gente usa no olho mágico de porta de apartamento, ou porta de casa, enfim, aquela coisa que fica na porta, aquele buraquinho que tu olha através dele para ver quem tá tocando a campainha. Aquilo lá não é só um buraco, tá? Dentro do olho mágico tem uma lente, e a gente usa uma lente divergente. Por quê? Por que é esse tipo de lente que a gente usa no olho mágico? Por que não é uma lente convergente? Por que não é só um pedaço de vidro qualquer? Justamente pelo mesmo motivo que o espelho convexo é importante. Como a lente divergente ela encolhe as imagens, quer dizer que quando tu olha através do olho mágico, as coisas estão pequenininhas, cabe bastante coisa naquele buraquinho. Ou seja, a lente divergente ela amplia o campo visual. Eu vou mostrar isso pra vocês. Quando eu coloco a lente aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, que aparece, por exemplo, lá em cima da minha cabeça, ó, tem um quadro que está cortado. Quando eu coloco a lente divergente aqui, vocês conseguem ver aquele quadrinho ali do 9/3, ó, o redondinho, assim na minha cabeça? Então, quando tu olha através de uma lente divergente, tu consegue enxergar uma região maior. A lente divergente, ela amplia o campo visual. De novo, como ela encolhe as coisas, cabe bastante coisa naquele buraquinho. Sim, essa que é a lógica do olho mágico. Você imagina que tu olha pelo olho mágico, se ele não ampliasse o campo visual, tu ia olhar através daquele buraquinho da porta, tu ia ver o quê? O olho da pessoa?
Ah, esse é o olho do João, pode entrar. Não, tem que caber a cara inteira da pessoa naquele furinho. Então tu põe uma lente divergente que encolhe a cara da pessoa, daí cabe a cara inteira da pessoa num furinho pequeno. Então esse tipo de lente faz o quê? Ela amplia o campo visual. Mesma coisa do espelho convexo. É aquelas lentes que se usa em câmera tipo GoPro, aquelas lentes olho de peixe, grande angular, que te permite enxergar uma região maior, tem que ser uma lente divergente. Ela encolhe as coisas, mas daí cabe mais coisa, amplia a região que tu consegue enxergar. Ela amplia o campo visual. E de novo, é o tipo de lente que a gente usa para miopia, e se tu quiser lembrar da outra aplicação da lente divergente, é o que a gente usa no olho mágico de porta de apartamento. A imagem da lente divergente, ela é sempre assim. Ela é sempre que nem a do espelho convexo. Ela é sempre menor que o objeto, direita e virtual. Se tu quiser, tu pode decorar. Falou em lente divergente, lembra do olho mágico. Como é que é? Uma imagem encolhida e de cabeça para cima. E se está de cabeça para cima, ela é também virtual. Bem tranquilo. Já a lente convergente, olha só. A lente divergente é que nem o espelho convexo. Já a lente convergente, ela vai ser o quê? A lente convergente, ela é igual ao espelho côncavo. Ela tem as mesmas imagens que no espelho côncavo. Lembra que no espelho côncavo a gente tinha 5 casos diferentes? Tu tinha 5 opções de imagem, dependendo onde que tu coloca o objeto. A lente convergente é a mesma coisa. Dependendo onde que tu coloca o objeto, tu vai ter uma imagem diferente. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no espelho côncavo com vocês. Eu vou fazer um caso aqui de exemplo, bem bonitinho, e depois eu passo para vocês um resumão, para vocês não terem que ficar pensando muito na hora da prova. Então vamos fazer um caso passo a passo aqui, só para vocês verem como é que fica o desenho. Ó, vamos pôr uma lente convergente aqui. Vamos marcar aqui, foco, dobro do foco. Do outro lado a mesma coisa, né? Foco, dobro do foco. E eu vou pôr um objeto perto dessa lente. Por exemplo, aqui, ó, vamos começar com um objeto distante da lente, antes do 2F. E daí lá do outro lado tem o meu olho. Lembra que eu estou olhando para o objeto através da lente, né? A lente tem que ficar entre o olho e o objeto. Eu quero saber como é que vai ficar a imagem. O que a gente faz? Pega a ponta do objeto, desenha raios de luz atravessando a lente, usando as regrinhas que a gente já viu. Por exemplo, um raio que vem paralelo ao eixo, depois de atravessar a lente, sai pelo foco. Desenhei um raio de luz aqui. Quer desenhar outro raio de luz? Vamos lá. Um raio que passa pelo centro da lente, segue reto. Pá! Desenhei 2 raios de luz atravessando a lente. Poderia fazer mais? Poderia. Poderia fazer infinitos. 2 é o bastante. Olha para os raios que atravessaram a lente. Esse e esse. Onde é que eles se cruzam? Aqui. Então aqui é onde está a ponta da imagem. Parte do eixo principal e a ponta da flechinha até ali. Então esta é a imagem que se forma. Oh! Quais as características dessa imagem? O que eu posso dizer? Então, resumindo, se tu olhar para esse objeto através dessa lente, tu vai ver uma imagem assim. Quais as características dessa imagem? Ela é menor que o objeto, ela está encolhida. Além disso, ela é uma imagem invertida, tá de cabeça para baixo. E nota que os raios de luz realmente se cruzaram, não foi impressão. Se ela é uma imagem invertida, ela é uma imagem real. Lembra daquilo que a gente falou em espelhos. Sempre que a imagem é invertida, ela vai ser real. E se a imagem for direita, ela vai ser virtual. Além disso, lembra que, já vou adiantar para vocês, quando fala em imagem real, a imagem real pode ser projetada. Então, se tu quer formar uma imagem em cima de uma tela usando um projetor, sempre tem que ser uma imagem real. Falou que a imagem está sendo projetada, tem que ser uma imagem real, consequentemente ela é invertida. Então, resumindo, se tem um objeto longe de uma lente convergente, quando tu olha para ele, tu vai ver ele assim.
encolhido e de cabeça para baixo. Eu acho que eu consigo mostrar isso para vocês, porque eu tenho aqui, quebrei metade das coisas. Aqui, a câmera parece a minha vida, ela perdeu completamente o foco. Olha só, vou fazer que nem as blogueiras para recuperar o foco. Tá funcionando, tô tentando. Oi, câmera. Tô tentando. Olha só, ainda vou confundi-la mais ainda, porque eu tenho aqui uma lupa. E a lupa é uma lente... Oi, câmera. A lupa é uma lente convergente. E eu queria mostrar para vocês como é que fica a imagem através da lupa. A gente está acostumado a usar a lupa olhando para ela de perto, né? Mas o que tu tem que fazer... Como é que é? Aí me complica. Acho que voltou. Olha só, a gente está acostumado a usar uma lupa olhando para as coisas perto dela. Mas se tu pegar uma lupa, que é uma lente convergente, e olhar para um objeto, ó, que esse é o caso que a gente está analisando aqui, que está distante da lente convergente, tu vai ver ele encolhido de cabeça para baixo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso para vocês, porque o objeto tem que estar distante. Eu acho que lá no fundo, o meu quadro... o meu quadro está distante o bastante para vocês verem isso. Então, deixa eu tentar formar uma imagem lá do fundo da minha sala. Ó. Vocês estão vendo? Que... agora deu para ver. Ó. Ali tem o piano. Na verdade, aquilo ali é um espelho plano. O piano está aqui do lado. Mas, enfim. Vocês estão vendo a imagem do meu piano ali, do meu teclado, meu piano digital? Quando eu olho ele através da lupa, tá de cabeça para baixo. Ó. Deixa eu tentar erguer isso aqui e mostrar para vocês. Ó. Não sei se eu tô conseguindo ver, mas acho que eu sei o que eu tenho que olhar. Ó. Olhando pro piano através da lupa, deixa eu ampliar aqui. Agora deve estar melhor, né? O que acontece é... O problema é que tem o reflexo do meu computador aqui. Mas o piano lá no fundo, ó, tá de cabeça para baixo. Quando tu tem uma coisa distante de uma lente convergente e tu olha para ela... Gente, a lupa, se tu olhar de perto, tu vai ver uma coisa ampliada. Mas se tu pega a lupa e usa ela para ver os prédios através da janela, tu vai ver de cabeça para baixo. Então, que é o que a gente tá vendo aqui. Mas enfim, detalhe. Se tu pegar o objeto e mudar ele de lugar, tu vai ver uma imagem um pouquinho diferente. Como eu falei, é que nem no espelho côncavo, tem 5 casos diferentes. Então, no caso da lente convergente, se tu pegar esse objeto e começa a mexer ele de lugar, a imagem que tu vai ver através da lupa vai ficar diferente. E como no caso do espelho côncavo, gente, ao invés de eu ficar desenhando cada um dos casos aqui com vocês, eu quero, talvez mais importante, ensinar vocês a montar um resumo da lente convergente, para na hora da prova tu não ter que ficar desenhando. Olha só. Então, o importante é vocês montarem esse resumo sozinhos, tá? Vocês saberem montar esse resumo sozinhos, daí na hora da prova, tu faz esse desenho num canto, tu já vai conseguir responder a questão. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Pega uma lente convergente, tu vai marcar o foco, o dobro do foco. Mesma coisa do outro lado. Foco, dobro do foco. Daí a gente vai pôr aqui 5 objetos, um em cada posição. Antes do 2F, no 2F. Então aqui era 1. Depois, entre o dobro do foco e o foco, que é o 3. Exatamente no foco, que é o 4. E vamos pôr um caso 5 aqui. Ficou meio ruim esse amarelo, né? Deixa eu mudar essa cor, que eu acho que está meio ruim de enxergar. Vamos pôr aqui um laranja, pode ser? Entre o foco e a lente. 5. Então, desenhei 5 objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de vir aqui agora e desenhar um raio de luz como guia. Porque eu sei que um raio que vem em paralelo bate na lente e atravessa pelo foco. O que a gente vai fazer aqui? Olha só. Tu fez 1, 2, 3, 4, 5, raio de luz. Agora tu vai lá para o outro lado. 1, vou chamar de 1 linha. 2 linha. 3 linha. Pula o 4. E o 5 tu coloca lá dentro. Vou chamar isso de 5 linha.
Então, o que que é isso, gente? Olha só, o que que esse resumo quer dizer? Essas 5 flechinhas são as posições dos objetos. Essas outras flechinhas aqui, essas são as possíveis imagens. Então, como é que tu vai interpretar isso aqui? Olha só. Se tem um objeto que está longe da lente convergente, onde é que fica a imagem desse objeto? Aqui. Nota que isso é exatamente o desenho que a gente tinha feito aqui em cima. Ó, um objeto que está antes do 2F produz uma imagem lá do outro lado. Entre o F e o 2F, como é que está a imagem? Menor que o objeto. Ela está invertida, e se ela é invertida, ela é o quê? Real. Daí, se tu pega o objeto e aproxima ele da lente convergente, a imagem lá do outro lado, ó, se afastou da lente. E quando o objeto está no 2F, a imagem também está bem direitinho no 2F. Outro detalhe, antes a imagem estava menor que o objeto, agora a imagem está igual ao objeto, mas ela continua invertida, continua real. Se tu colocar o objeto aqui, ó, na posição 3, a imagem se forma lá do outro lado. E é uma imagem ampliada, ó, maior que o objeto, mas ela continua invertida, continua real. Parênteses, esse caso 3 é o caso do projetor de cinema, é o caso do projetor da sala de aula, porque o que que tu tem? Se tu quer projetar uma imagem, tu precisa de uma imagem real. Essas 3 imagens são imagens reais. Só que no caso do projetor do cinema, a imagem que tu projeta é maior que o objeto. É maior do que a telinha que tem lá dentro da salinha que fica o projetor. Então, tu tem uma imagem projetada. Então, se o objeto estiver na posição 3, entre o 2F e o F, a imagem que se forma do outro lado é real e maior que o objeto. Se tu colocasse uma tela exatamente sobre essa posição aqui, tu ia ter uma imagem ampliada se formando em cima de uma tela. Então, para projetar uma imagem, tu precisa de uma imagem real e colocar uma tela na posição da imagem real. Então, sempre que tu está projetando a imagem, gente, a tela tem que estar, a imagem tem que se formar exatamente em cima da tela. Mas então, um objeto na posição 3 produz uma imagem ampliada e real, que pode ser projetada. Isso aqui é o caso do projetor do cinema. Tu projeta uma imagem ampliada. Nota que tem que ser uma imagem real para ser projetada. Ah, professor, mas essa imagem está invertida. No cinema não fica de cabeça para baixo. Sim, porque o fabricante do projetor do cinema não é um imbecil, né? O que acontece é que dentro do aparelho do projetor do cinema, a tela fica de cabeça para baixo, para daí quando projetar ficar certinho, né? E daí o que que tu faz? Então, notem que um objeto longe de uma lente convergente, antes de chegar no foco, forma uma imagem, ó, real invertida, mas conforme tu aproxima o objeto da lente, essa imagem vai crescendo, até que tu chega no foco. Quando o objeto está em cima do foco, o que acontece aqui, cadê a flechinha 4? Não tem. A imagem não se forma, é uma imagem imprópria. É a mesma coisa que acontecia no espelho côncavo. Lembra que um objeto em cima do foco de um espelho côncavo não forma imagem? Mesma coisa. Um objeto em cima do foco de uma lente convergente não forma imagem. Falando isso de outro jeito, essa imagem só se forma no infinito. Pensa que quando tu aproxima o objeto da lente, a imagem está se afastando. Quando tu chegar em cima do foco, a imagem foi parar lá no infinito. Essa seria a imagem 4. Como o teu olho não está lá, tu não vai ver ela. Então a imagem, quando tem um objeto no foco, a imagem não é nem real nem virtual. Ela é imprópria, ela não existe. Ela está no infinito. Teu olho não vai ver ela. E o último caso é esse caso aqui. É quando tu coloca um objeto na posição 5, entre o foco e a lente, pertinho da lente. Cadê a imagem da flechinha 5? É essa aqui. O que eu posso dizer sobre essa imagem 5', essa imagem aqui? Essa imagem, ela é... Deixa eu até apagar isso que está aqui em cima. Isso era do exemplo. Essa imagem aqui, ela é o quê? Ela é uma imagem direita, tá de cabeça para cima. Se ela é direita, ela é virtual e ela também é o quê?
maior que o objeto. Ela é uma imagem ampliada. Isso aqui é o caso em que normalmente é usada a lupa, a lente de aumento. A lupa é uma lente convergente. E o que vocês sabem da vida? Quando tu tem um objeto pertinho da lente e tu olha para ele através da lente, tu vê ele como? Assim, ampliado e de cabeça para cima. Então, uma coisa próxima de uma lente convergente, tu vai ver ela ampliada e de cabeça para cima. Já uma coisa distante, isso parece um filtro do Instagram, né? Já uma coisa distante de uma lente convergente, tu vai ver ela encolhida e de cabeça para baixo, por exemplo. Então, essas são as 5 opções de localização do objeto numa lente convergente. Dependendo onde está o objeto, tu vai ter uma imagem diferente. Nota que um objeto perto da lente fica ampliado e de cabeça para cima, longe da lente vai ficar invertido. Daí, dependendo onde tu coloca o objeto, vai ser um tamanho diferente. Lembrando que essas 3 opções de imagens aqui são imagens reais. Essas imagens podem ser projetadas. A imagem 5 não, porque a imagem 5 é virtual. A imagem virtual não pode ser projetada. Outro exemplo de aplicação da lente convergente, então, é a lente que... Gente, olha só, falou em imagem real numa lente, tem que ser lente convergente. Então, se falar em projetor, qualquer coisa que projeta que tem que ser imagem real, é uma lente convergente. Então, projetor usa imagem convergente e lente convergente também é usada para corrigir hipermetropia. Quem tem problema para ver de perto, hipermetropia, tem uma lente convergente. E essas são as opções das imagens. Então aqui a gente tem um resumão das imagens das duas lentes. A lente divergente encolhe e é uma imagem virtual, de cabeça para cima, né? Das outras imagens é a lente convergente, que nem um espelho côncavo. 5 opções de imagem, dependendo onde que tu coloca o objeto. Espero que esse resumo tenha ajudado vocês, então, a organizar na cabeça as diferentes imagens que uma lente pode fazer. As dicas são aquelas, tá? Falou em imagem projetada, falei 50 vezes, imagem projetada tem que ser real. Lembra dos exemplos, olho mágico, do projetor e as aplicações nos problemas de visão. Se tu quiser o resumo rápido, é isso aqui. Miopia é lente divergente, hipermetropia é lente convergente. Eu sei que vocês estudam isso em biologia, mas para ficar mais completinho e para não ficar decorado isso aqui, eu vou gravar para vocês mais um videozinho daí explicando os detalhes de o que é miopia, o que é hipermetropia e daí por que a gente usa essas lentes em cada caso. Então o resumo das imagens era esse. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.